ficar no mínimo, mas dá para tirar pelo mínimo, certo? A produtividade também foi pior um pouca diferença em relação ao que era no período anterior, mas o que realmente mudou nos anos mais recentes foi o fator demográfico, né? A população de idade ativa realmente está crescendo bem menos do que crescia nos anos 90 e também um pouco menos, não tão pouco, menos do que no período 2002 e 2008. Tá? E uma outra questão também, que aí é uma coisa que precisa ser investigada, e eu abro aqui para realmente para que vocês, se eu chegar no quadro novo de seguro, que eu estou sabendo, né, são uma garotada muito bem informada e tal, muito engajada nesses temas e tudo, mas a gente percebe que a taxa de participação, né, a soberania, o crescimento está bem pequeno em relação ao que era períodos recentes e também épocas outras, né? Então, a gente tem que investigar isso, né? Tem algumas hipóteses, né? A primeira delas é que o número de matrículas de nível superior cresceu bastante no Brasil. O REUNI, o ProUni, o FIES, né? São coisas difíceis de explicar, são coisas diferentes, mas o FIES, que também é uma coisa que tem que ser mencionada, né? Ampliou-se muito nos últimos anos, né? A regra de adesão ao FIES melhorou muito, né? Essa é uma coisa que existe desde 99, mas como sempre os tucanos fazem um negócio pequenininho, né? Para não se arriscar, ajudar muito a classe média e os pobres. Então só um tiquinho, só para dizer que fizeram. Mas o FIES ampliou-se brutalmente nos anos 4, 5 anos para cá. E uma outra hipótese também que eu coloco é o aumento da renda das famílias, né? Ou pelo salário mínimo, ou pelo mercado de trabalho em geral mesmo, que melhorou, né? Ou pelos mecanismos de transferência que são vinculados ao salário mínimo. Enfim, uma série de medidas aí, desde o LOAS até outros sistemas de transferência de renda para as famílias. Agora, para o final contínuo, a gente vai poder olhar melhor no interior do Brasil, né? Isso tem muito efeito na cidade pequena, mas, de todo modo, é uma questão importante. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar na Fundação SEAD, que é um congênere paulista aqui da GF, né? E eu também fui lembrando do Cláudio Leberti, que foi um dos precursores lá da metodologia da FED, né? Eu lia muitos textos que mostravam, né, na recessão dos anos 90, que com a recessão a taxa de desemprego aumentava, obviamente, por causa da recessão em si, mas também porque a taxa de participação tendia a crescer muito, né? Quer dizer, as famílias colocavam a garotada, os adolescentes, para dar trabalho da hora, era coisa típica, né? Olha, vai lá, garoto, dá uma força aí, arranja aí uns, sei lá, R$200, na época era outra moeda, vai ajuda aí para melhorar a renda da família. Isso nos últimos tempos, enfim, tem vários tempos, desde da formação da TED, que é uma metodologia que eu gosto muito, né? Tem um motivo muito claro, se vocês quiserem, podem depois discutir isso, né? Mas a metodologia da TED eu gosto muito mais da metodologia da PNF, para medir o fenômeno do desemprego no Brasil. Vocês sabem, o mercado de trabalho tem muitas nuances, né? Quer dizer, o Brasil tem aquelas tonalidades de cinza entre o branco e o preto, o Brasil é muito grande, a taxa de atividade ela varia muito, as situações de emprego precário e o emprego mais estável também, assim, isso não é muito claro, né? E então a gente percebe que vários estudos importantes mostraram que, de modo geral, né, a queda da renda das famílias fazia com que a taxa de participação aumentasse. E muitas vezes sem necessariamente aumentar a massa salarial, caindo a massa salarial. Mas o que percebe nos últimos tempos, né, é que, enfim, a economia melhorou, né, no geral, a renda das famílias cresceu, né, e
e que a taxa de participação tem mostrado uma retração, né, nos últimos anos, mesmo nesse período, vamos dizer assim, como é que eu definiria, Camilo, de renda estagnada, vamos dizer assim, né, de 9 para cá, 19, na média uma renda excelente, né? Agora, com o advento das políticas sociais, da transferência de renda e o aumento do salário mínimo, né, importantíssimo dizer, do governo Lula, esse movimento se potencializa, né? De fato, além dos programas, das políticas públicas que eu mencionei, notadamente essas que afetam a oferta da mão de obra, eu estava até revendo o Klaus Robson ultimamente para refletir um pouquinho mais sobre isso, mas realmente o efeito das políticas públicas sobre a oferta da mão de obra, esses movimentos se potencializarem, né? Mas isso tem um limite, né? Quer dizer, eu já estou percebendo, lá no Rio de Janeiro, eu faço serviço de umas consultorias na CETESB, o congênero da PE, lá no Rio, claro que não quero comparar, porque é muito mais organizado e maior, mas a gente percebe que fortemente já está desacelerando a criação de empregos. Já tem dados aí para desse mês passado que mostram algumas regiões até quebra, né, os níveis negativos da criação de empregos formais. Então há sinais realmente de que a taxa de desemprego, talvez no ano de 2014 seja um ano do vale da curva que começa a subir um pouco. E aí entra uma questão que eu queria depois botar em debate, né? A questão da expectativa, né? Porque eu acho que, de uma medida, empresariado nos últimos 2 ou 3 anos, eu não sei como colocar isso se eu fizesse um exercício econométrico, mas é interessante que o desemprego baixo gera um desemprego baixo, né? Porque o empresário às vezes fica com receio de demitir, com receio de não, depois eu vou segurar mais um pouco, porque a economia vai retomar daqui a um ano, com 6 meses, eu não vou encontrar mão de obra. Então, de fato, tem havido talvez isso também, né? Nos anos 90 era o contrário, né? Os caras demitiam, assim, qualquer sinal de recessão demite, e recontrata rápido, porque está fácil, tem muita gente desempregada ainda. Pô, vaga para Gari, no Rio de Janeiro, de São Paulo, pô, vão dobrava o quarteirão, né? Dinheiro para dia. Tudo quanto era essa turma. Então, a nossa expectativa agora, a nossa dúvida, não é? Eu estou bem pessimista, eu acho assim. Não estou achando que o desemprego vai explodir, não é isso, né? Eu estou pessimista com relação a essa estratégia que a Dilma colocou, né? Vamos botar já aqui e tal, melhorar a expectativa, melhorar a começa a investir e tal. Enfim, será que os empresários vão manter essa postura de evitar demissões, adiar demissões esperando que a economia retome, né? Com o receio que eles têm de não encontrar mão de obra? Né? Será que nenhum caseiro aí para nos ajudar, né? Não estava brincando ontem, na cabeça. Caseiro. Não, é que aquele debate foi levar na segunda-feira, que é justamente essa coisa que eu falei, né? Por que não pode ser primeiro o Lula 1, não sei o quê? Aí falta coisas objetivas, falta negócio. Falta caseiro e falta China. Falta caseiro. Falta caseiro. Falta o caseiro e falta a China, né? Eu assim, estou muito. Estou meio desanimado, né? Assim. O chinês é animado. Será, né? Mas assim, só para terminar, né? Quer dizer, e a questão política mesmo, né? Que está vindo por aí, tá certo? Se o desemprego subir, quem é que vai segurar, né? Para nós daqui eu quase falo assim, nós aqui da FE, né? A gente vai para a rua se precisar e tal. Mas enfim, se o desemprego subir, como é que fica, né? Se subir demais. Aí muita gente vai para a rua, né? Você viu isso que muita gente já foi para a rua, né? Não, eu acho assim, esse é o problema, né? Essa sucessão aí da Câmara também Federal, né? Eu não vou falar muito dele, porque ele tem medo de mandar de matar. Mas é desse jeito. Então é esse ponto que eu quero colocar. É uma coisa muito mais simples que falou caminhos, né? De alguma maneira, não tenho a pretensão de complementar o que ele falou, mas até que
mais simples, não trouxe um trabalho como esse, mas é a questão do desemprego, né? E como é que isso pode ter um efeito político, né? E também fica aí um convite, né, a todos nós, o pessoal que trabalha mais nessa área do emprego, a refletir, tentar compreender por que a taxa de desemprego caiu e continua caindo. Eu acho que os elementos, eu acho que eu consigo. A minha intuição realmente é que esses pontos que eu coloquei, talvez tenham alguns elementos que possam explicar isso. Né? Como que isso vai se manter, né? Porque a gente não pode ficar contente com esse 0 a 0, tá certo? Constante no mercado de trabalho. A gente tem que pensar e refletir como é que esse cenário macroeconômico poderá afetar a qualidade dos postos de trabalho. Porque tem os dados que a gente está sempre falando, né? 90% das ocupações criadas são até 2 salários mínimos. Se bem que tem que tomar cuidado quando você compara isso com 3, 4, 5 salários mínimos, cresceu pra caramba, né? Mas de todo modo, não dá para dizer que tá certo, o mercado de trabalho está. Claro, eu estou estudando esse negócio de trabalho desde os anos 80. Lógico que jamais pensei que ia ter a formalização que teve nos últimos anos. Né? A gente olhava aquilo nos anos 80, depois nos anos 90, era cada ano pior que o outro, praticamente. Lógico que muito melhor, com desemprego muito baixo, mas a gente tem que pensar com mais vigor, né? Como é que o mercado de trabalho pode melhorar. E claro que o mercado de trabalho, pela minha formação, eu considero que é um resultado, né, das transformações econômicas, macroeconômicas, da performance econômica e da estruturação das cadeias produtivas, etc. E tal, não é? Mas fica aí o convite à reflexão, né? Consultar aí, principalmente os mais jovens, né? A refletir sobre esses pontos, esses elementos, em relação à taxa de desemprego. E o desdobramento político disso, eu acho que é uma coisa importante. Nós, economistas, temos que nos preocupar com isso. Porque a sociedade está em disputa, o Brasil está em disputa. Né? Agora eu parei de brigar, mas uns colegas muito queridos lá na UF, eles vão criticando, olha só que a Dilma põe no ministério. Eu falei, mas olha a composição do Congresso, o Congresso não é tão fácil. Né? Para nós, a academia é fácil, né? Falar, queria que fosse o ministério que estivesse aqui, eu, a Thalita, a Camille, né? Presidente, você não está entendendo, é presidente. Você está na Itália e eu sei lá. Não, mas eu venho negociando com o Renan Calheiros. Vamos lá comigo. Olha só, vamos passar uma madrugada lá no Rio Grande, lá no Concenterra, né? Eu sei que você tem muita preocupação com esse pessoal, né? Perde o sono por causa da pobreza no Brasil. Não, realmente, mas enfim, a questão política é importante, né? Tem que pensar isso, tentar segurar o governo que está em disputa, uma direita muito feroz, né? Eu sou um paulista ativo, outro dia eu passei entre o primeiro e o segundo turno, passei o 6 na Bahia, já falava logo assim, olha, eu sou paulista, mas votei em Dilma. Esse cara, a gente me atende bem. Agora a gente está com sotaque de carioca, agora você percebe. Não, é em Dilma, eu falei em Dilma porque eles não usam o artigo em Salvador para economizar. Mas aqui no Rio Grande também, né? Não vamos menosprezar, aqui tem que ter uma direita heavy metal também, em todo lugar. O Estado politizado tem isso, né? Não é só a esquerda, né? Tem uma direita organizada, tudo. Tem os raios ali. Então, enfim, é um convite à reflexão, principalmente da questão aí do mercado de trabalho, né, que é uma tradição forte da casa, uma referência no Brasil, os estudos da FPE. Eu acho que é importante pensar mesmo nessas questões dos componentes que afetam a trajetória da taxa de desemprego. Tá certo? Só uma coisinha também, para que eu acho que tem mudança estrutural. Não, já terminei mesmo, é isso. Não só porque também o mercado de trabalho, que você estava falando, tem mudanças estruturais importantes, que é justamente a questão do crescimento dos serviços, que é importante, que tem a ver com a produtividade agregada. Que afeta a produtividade. Então tem gera mais emprego. A pessoa olha os dados agregados, que porcaria. Não, tem uma mudança estrutural. A produtividade entra na conta, aí é um dos componentes que eu falei, que eu acho que são importantes. Agora, não deve ficar feliz também de gerar empregos de baixa renda, de baixa produtividade,
Porque, oi? Porque a gente quer que aumente a produtividade da economia, pelo que você falou, Iana, não quis explicar aqui, né? Aumente com o PIB, a produtividade e por aí. Ele não deve ficar feliz, caiu, o PIB está pequeno, mas a produtividade também é muito pequena, então gera bastante emprego ruim. Melhor que nada, né? Mas tem que dar disso daí, é um pulo do gato, né? Quer dizer, como é que ele vai retomar a economia de uma maneira bem mais virtuosa, com uma recessão externa melhor, com melhores empregos, etc. É isso. Valeu, obrigado. Pode passar para as perguntas, né? As pessoas que querem. Bom dia, meu nome é Pazato, eu sou cientista social. Primeiramente eu gostaria de agradecer a PR, porque eu sempre quando eu posso eu venho aqui, né? O Scherer, o Meneghetti, ao nosso presidente Marchetti, ao Vitor que não está aqui, e até minha professora Crítia, né? Eu fui aluno da Crítia em 2001 na PUC, então eu gostaria de agradecer a PR por estar proporcionando esses debates, porque é muito importante para os estudantes e